Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Oh, glória! Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Oh, glória! Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh, glória a Deus! Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o final, a fonte de vida, a nossa rocha firme, a nossa torre segura, fiel e verdadeiro amigo, admirável conselheiro, nosso consolador. Glória a Deus, a nossa fortaleza e amparo nas tribulações, o nosso socorro mais presente nas adversidades. O nome dele é Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Oh, glória a Deus! Essa canção muito linda, porque Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, e tudo que o Senhor quer é que a gente confie nele, que a gente descanse nele em todos os momentos, né? Não só nos momentos bons, porque é fácil louvar a Deus e agradecer a Deus quando tudo vai bem, mas saber aprender, descansar e confiar no Senhor quando estamos passando por tormentas, por adversidades, por tribulações, por períodos escuros, Ele é a nossa luz nas trevas. A fé em Cristo Jesus nos mantém vivos, né? A palavra do Senhor disse que o justo pela fé viverá. Amém? Então hoje nós vamos fazer o estudo bíblico no livro de 2 de Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. Glória a Deus. E nós vamos começar lendo a palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele,
participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Até aqui a palavra, glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essas palavras, meu Deus. Senhor, dá-nos o entendimento agora, abre o nosso coração, meu Deus. Vem limpar os nossos corações, meu Deus, e fortalecer a nossa fé. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, guia-nos, Espírito Santo, a toda a verdade, meu Deus, e consola nossas almas, Pai, porque nós temos, Senhor, necessidade de Ti, fome e sede de justiça da Tua presença, Papai. É no nome de Jesus que oramos, Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória para sempre. No nome de Jesus, amém. Então aqui nós vemos, né, que é uma carta aos Coríntios, né? A segunda carta aos Coríntios que Paulo está mandando aí à igreja dos Coríntios. E ele vem falar sobre o Deus que é o nosso Consolador, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que era, aquele que é e aquele que virá, que há de vir. Porque Deus é o mesmo, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que abriu o Mar Vermelho lá atrás continua sendo o mesmo Deus que nós servimos hoje. Amém? Os milagres que Deus operou no passado, Ele continua fazendo estes e ainda mais, porque Ele é Deus, porque Ele é todo-poderoso. Nós, a nossa limitação como ser humano, nas nossas fraquezas, nós não, muitas vezes, com a fé desanimada, com a fé abalada, a gente tende a limitar o que Deus pode fazer pela gente, porque a nossa cabeça é limitada. Nós temos um começo, meio e fim, mas Deus é eterno, Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele está em todas as partes, tudo Ele vê, tudo Ele sabe e tudo Ele pode. E operando Deus, ninguém pode impedir o seu mover. Só que muitas pessoas se questionam em tempos de dificuldade, por que Deus não faz isso? Por que Deus permite isso? E tantas outras coisas, né? Mas para não fugir do tema, tudo que Deus quer que a gente seja é obediente à sua palavra. Como um filho obediente é poupado de muitos problemas, assim Deus quer que a gente ande em obediência, porque quando a gente anda na palavra do Senhor, em fidelidade, em obediência ao Senhor, com a ajuda do seu Espírito Santo, nós somos livrados de muitas coisas. Mas quando as pessoas dão as costas para Deus, desobedecem a sua palavra, preferem outros deuses, entre aspas, porque não há outro Deus, mas o Deus do dinheiro, outros santos, outras formas de outros ídolos, então Deus deixa as pessoas viverem de acordo como elas querem. E quando vem as desgraças, quando vem as situações difíceis, então aí culpam a Deus, porque Deus não livrou. Amém?
Mas tudo que Deus quer é que as pessoas venham a reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus e venham a se arrepender dos seus maus caminhos e a buscar do Senhor em obediência e permanecer. Amém? Porque Deus ajuda e Deus não rejeita um coração arrependido, sincero. Mas o que Deus nos quer trazer nesse dia de hoje é essa palavra de consolo, porque em meio a tantos problemas, tribulações, na política, no governo, no país, até mesmo dentro de casa, né? Muitas vezes a gente se sente desanimado, né? Porque falando da igreja do Senhor, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente busca. Claro que não é todo dia que a gente está fervoroso, a gente deveria estar, porque o Senhor fala orar e vigiar, e orar sem cessar, né, todo o tempo. Mas a gente acaba se entretendo nas coisas da vida, nas ocupações do dia a dia, e a gente muitas vezes não mantém essa comunhão como Deus gostaria que a gente mantivéssemos essa comunhão, porque se a gente mantém essa comunhão firme com Deus, essa consagração, essa comunicação, a oração, nós estaríamos mais fortalecidos e a nossa fé não estaria tão abalada, a nossa fé não estaria abalada. Mas é isso que acontece, a gente começa a olhar para os lados, para as situações, ver o que está acontecendo no mundo, e a gente começa a ser enfraquecido na fé. E Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente continue marchando. Assim como quando aquele povo estava diante do Mar Vermelho. Mas Deus tinha mandado Moisés livrar o povo ali da mão do faraó no Egito, da escravidão. Mais de 400 anos no deserto sendo escravizado por faraó. E vivendo como escravos, quando eles são filhos de Deus, quando nós somos filhos de Deus, vivendo como escravos, como aquele filho pródigo que acabou tratando de porcos quando ele era herdeiro, ele era filho, né? Ele tinha um pai, ele tinha um nome, ele não era uma pessoa qualquer, né? Mas a gente acaba se envolvendo tanto com as coisas desse mundo que a gente esquece quem nós somos verdadeiramente em Jesus Cristo, né? Que somos cordeiros com o Senhor, que nós servimos ao Deus do impossível, Deus que opera milagres, que Ele é o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra. Então a gente tem que ter esse contato com Deus para que a gente não venha se esquecer da nossa própria identidade e do que Deus é poderoso e capaz de fazer. Amém? Então, o Senhor vem aqui, usando aqui, o Espírito Santo vem inspirar, né, nas cartas de Paulo aos Coríntios, falar sobre essa questão que Deus é o nosso Consolador. Então ele começa dizendo, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso. Né? O que quer dizer isso? Ele é um Pai bondoso. Nós somos falhos, né? Aí, o que a gente mais escuta hoje em dia é que, poxa vida, a nação do Brasil ou fulano, se está passando por uma situação difícil porque virou as costas, e a gente sabe porque está em pecado, porque não obedece ao Senhor. Então, assim, tem essa impressão de que, não, Deus não vai ajudar porque nós temos que fazer a nossa parte. Sim, é verdade, mas não se esqueça que Ele é um Pai bondoso. Deus é bom. Essa é a natureza de Deus. Ele é bom. O Deus de quem todos recebem ajuda. Não somente, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, não só em algumas. Não só em questão financeira, ou se estamos doentes quando a gente quer uma cura. Em tudo. Porque o Senhor não quer que a gente fique atribulado em nada, perturbado, com a mente ansiosa, triste, cabisbaixo. O Senhor não quer isso. Não foi para isso que Deus nos chamou das trevas para a luz. Porque se antes nós estávamos assim nas trevas, então o Senhor quer que a gente esteja contente
confiados, mesmo quando a gente vê que as coisas não estão favoráveis. Se lembra de Paulo e de Silas quando eles foram presos? E eles foram presos porque eles, através da palavra do Senhor, libertaram uma mulher endemoniada. Só que aquela mulher endemoniada, o inimigo usava ela na adivinhação. Então ela tinha digamos assim, um chefe que ganhava muito dinheiro com ela, fazendo adivinhações. Então, quando o Senhor vai e liberta aquela mulher através de Paulo, ao invés das pessoas ficarem contentes, eles começam a perseguir a Paulo e a Silas e batem neles, espancam eles, jogam eles na prisão. Ou seja, será que não é muita dessas coisas que a gente vê a história se repetindo, desse tipo de injustiça acontecer, de gente que na realidade só fez o bem para nós ou para nossa nação e de repente agora estão sendo ameaçados de ser presos, né? Muitos deles já estão presos. Então, assim, isso não quer dizer que Deus não esteja com essas pessoas. Amém? O Senhor Jesus mesmo falou que muitos de vocês serão presos, perseguidos, mas que a gente esteja firme. E o que foi que Paulo e Silas fizeram na prisão? Eles sentaram lá a reclamar, a falar que Deus abandonou, que agora estava tudo acabado, que não ia ter mais jeito. Porque eles iam ser, basicamente, eles iam ver o que iam fazer com Paulo e Silas. Amém? E a gente sabe que o inimigo, quando se levanta contra os servos de Deus, as servas de Deus, a igreja do Senhor na terra, não é para pouca coisa, é para destruir totalmente, é para matar. Amém? Então ali estava Paulo e Silas naquela cela de prisão, com os ânimos possivelmente, ou seja, humanamente falando, como a gente vê hoje, lá no chão, sem nenhuma expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer. Quem iria salvá-los, humanamente falando? Né? Uma pessoa, você veja bem que Paulo não era qualquer pessoa. Antes dele ser servidor de Cristo, ele era uma das pessoas mais importantes na sua região ali, ele era cidadão romano. Ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte da alta sociedade, ele era um homem estudado, ele era um homem bem colocado. Só que a partir do momento em que ele decide buscar do Senhor, servir a Cristo, ele começa a ser perseguido. E já ali, os títulos que ele tinha não valiam mais nada para o mundo. Simplesmente tudo aquilo que para o mundo... no mundo ele tinha alcançado, agora por ser seguidor de Cristo, eles taxavam ele como mais um seguidor de Cristo. E todas as outras coisas não valia mais nada. Amém? Então muitas vezes é isso que acontece com a gente. Muitas pessoas a gente vê, governantes, pessoas de título, renomada, a partir do momento que eles declaram publicamente, abertamente, através das suas ações, começam a andar conforme filhos de Deus que são, a servir a Cristo, a andar contra a maré, contra o sistema, então eles começam a ser perseguidos. Amém? E as pessoas que o seguem, a causa de Cristo, também são perseguidas. Então isso não é a primeira vez na história que está acontecendo, isso desde que o Senhor fundou a igreja, isso vem acontecendo. Amém? Que os filhos de Deus são perseguidos nessa terra. Mas o que acontece? Olha só. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos. O Senhor fala assim, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por certas situações que a gente não quer passar. Mas é necessário que, como filho de Deus, a gente passe por certas situações. Para quê? Para que a gente possa ajudar no futuro pessoas que vão estar passando por situações que nós já passamos e tivemos vitória com Jesus Cristo. Então você entende, você é capaz de entender o que aquela pessoa está passando, o sentimento, os questionamentos, os pensamentos. E ali nós podemos o quê? Fortalecer aquela pessoa na fé. Por quê? Porque Deus já nos deu a vitória naquela mesma situação.
Então, aquilo que parece o fim para muitas pessoas que estão passando por certas situações hoje, o irmão ou a irmã que já passou por aquilo e está vivo para contar o testemunho, então vai fortalecer aquela pessoa na fé, e é isso que Deus quer que a gente faça. Porque a gente é luz no mundo, é como um fósforo, como um pavio aceso. Então a gente vai lá agora, e se o pavio do irmão está apagado, a nossa fé, pelo fato do testemunho que a gente dá glorificando o nome do Pai, acende o pavio do irmão. E assim aquele pavio que aquela pessoa estava apagada agora acesa, vai acender de outra pessoa. E assim a luz de Cristo vai brilhando nessa terra. Amém? Então é por isso que ele fala, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Por quê? Assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Ou seja, assim como Deus sofreu nessa terra como homem, nós também vamos sofrer. Nós também vamos ser vituperados, perseguidos. Muitas vezes, como o Senhor falou, muitos de nós vamos ser jogados na prisão. Mas isso não quer dizer que é o fim. Porque nós também vamos participar da glória que Jesus Cristo recebeu. Amém? Não é só a parte ruim que a gente compartilha, mas sim a herança em Cristo Jesus. Que nós estamos falando de uma eternidade. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Por que ele fala ajuda e salvação? Quando a gente sofre, e Deus nos dá a vitória, a gente persevera na fé. Então a gente agora conta o testemunho para que aqueles que não acreditavam, que estão passando por essas situações, recebam fé, se afirmem no Senhor, confessem os seus pecados, se arrependam e busquem de Deus, porque nós estamos falando de almas. Então essas pessoas não somente vão poder ser fortalecidas nas horas das tribulações, como também ser salvas, porque elas se entregam a Jesus Cristo mediante o teu testemunho. Porque você está contando um testemunho e dando glória a Deus. Você não está falando, não, foi o meu dinheiro que me livrou, foi fulano que me salvou dessa situação. Não, você dá glória a Deus. Então a pessoa se reconcilia com Deus e é salva. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. A paciência é um fruto do Espírito Santo. E nós temos que pedir ao Senhor todos os dias que nos dê esse fruto da paciência para poder perseverar nos momentos difíceis. Amém? Porque muito de nós nos estamos desesperando porque a gente não está vendo as coisas no momento em que a gente quer ver. Mas Deus, na sua perfeição, porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável, sabe o momento certo de agir. Amém? O Senhor não está surdo e nem alheio aos nossos problemas. Só que a gente tem que saber esperar no Senhor. Com paciência, suportando os sofrimentos, não deixando de crer nele e nem blasfemar contra o Senhor. Se lembre de Jó. Olha a situação degradável que Deus permitiu que Jó chegasse. Só que Deus sabia até onde ele podia suportar. Amém? Glória a Deus. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, né? Contando ali do sofrimento que por levar a palavra de Cristo, Paulo passava. Né? Paulo e os irmãos, os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida de lá. Quantas pessoas estão dessa mesma maneira hoje em dia? Com a situação do Brasil, na sua família, às vezes num casamento, já não vê saída, já não há esperança. Com os filhos que às vezes está nas drogas, está rebelde, que já o pai não sabe o que fazer com aquele filho. Ou com às vezes um filho doente no hospital, ou um parente, que já, como aquela mulher do fluxo de sangue, já gastou tudo que tinha, todos os seus recursos,
e ainda o diagnóstico do médico é de morte, não é de vida, não é de esperança. Então, quantos de nós nos sentimos como Paulo, de repente, naquela situação, que já não tinha mais saída, que eles não iam escapar de lá com vida, mas aqui está a carta de Paulo aos Coríntios, dando testemunho que Deus é fiel e que nos momentos difíceis, Deus é quem consola os nossos corações, porque muitas vezes nós não vamos ter quem nos console, às vezes não vai haver um amigo próximo, ou uma pessoa que vem e dê a palavra. Não, olha, aqui está a palavra de Deus. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus e por isso sofrem, andam vagando vazia. Mas a palavra de Deus vem para fortalecer a nossa fé. Então aqui Paulo fala, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. O que Deus nos está falando aqui através dessa carta? Que é para orar. Porque há mistério na oração. Há poder na oração. A oração de um justo tem seus muitos efeitos. Por isso que Deus fala assim, Deus responderá às muitas orações. Agora, Deus vai responder a desânimo? Não. Deus vai responder com quem não busca Ele? Não. Deus vai responder com quem está reclamando? Não. Porque Paulo e Silas, quando estavam naquela prisão, como a gente estava falando anteriormente, eles começaram a adorar. Eles não estavam reclamando. Puxa, Deus esqueceu de nós, Deus permitiu que eles espancassem a gente e que jogasse a gente aqui esquecido nessa prisão. Eles não fizeram isso. Paulo começou a adorar e Silas seguiu a corrente. E começaram a adorar, e os presos daquela prisão começaram a se indagar nos seus corações como pode ser que duas pessoas que chegam aqui sanguentadas, espancadas, dois servos de Deus, os caras não fizeram nada, são jogados na prisão e ao invés de reclamar começam a adorar a Deus. Que gente é essa? Que povo é esse? Que mesmo nessa situação de morte adora a Deus. Que povo é esse que continua falando que há vida onde só tem morte? Que os olhos humanos só alcançam a ver morte, corrupção. Que gente é essa? Sabe quem é essa gente? Essa gente é Sião, aleluia. Essa gente é povo de Deus, aleluia. Essa gente é nação escolhida, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa gente é selecionada por Deus. Essa gente é eu e você, que em meio a todas as adversidades, nós continuamos a proclamar vida, esperança. Sim, Jesus Cristo é o Senhor e Ele virá ao nosso favor. Porque a gente não pôs a nossa fé em homem. A nossa esperança e a nossa confiança estão no Deus, Pai de Jacó, do bichinho de Jacó, que transformou Jacó em Israel, aleluia. É isso que Deus vai fazer com o povo dele, vai transformar de Jacó para Israel, aleluia. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele mostrará. Porque nós, pela nossa fé, vamos ver a glória de Deus. O Senhor falou, se credes, verás a glória de Deus. Então, pode os noticiários falar o que quiser, pode a realidade aparecer na televisão de qualquer maneira, mas o que Deus falou, Deus cumpre. E o tempo do Senhor é perfeito, e o Senhor diz na sua palavra, a vingança é minha. Não queremos eu e você querer atropelar e ensinar Deus a fazer as coisas. Porque não há o Deus mais justo do que o Deus pai de Abraão, de Isaac e Jacó. E o Deus mais misericordioso que não tenha mais misericórdia de todas as almas. Eu e você não podemos ter mais misericórdia do que Deus tem. Porque nem mesmo Ele deixou de entregar seu único filho naquela cruz do Calvário. Então deixemos que é o Senhor quem faça justiça. Não vamos blasfemar com a língua, falando coisas que desagradam a Deus e querendo fazer justiça quando nós somos pecadores.
Nós não temos o direito, não somos justos. Diz a palavra do Senhor que a nossa justiça é trapo de imundícia diante da justiça do Senhor. Nós não fomos chamados a abrir a boca e falar mal de ninguém, julgar ninguém nessa terra. Sim, nos aborrece o pecado. O pecado nos aborrece. Aquilo que aborrece ao Senhor tem que aborrecer os seus filhos. Porque nós somos luz. E a luz não tem nenhum relacionamento com as trevas. Só que nós fomos chamados a adorar, a crer, a orar e a interceder. E a esperar com a paciência por sofrimentos às vezes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Crendo com toda certeza e com toda a plenitude no nosso coração de que Deus é todo poderoso e capaz de fazer qualquer coisa nesse mundo, e que a última palavra vem do Senhor. Amém? Então que essa palavra venha nos confortar, nos consolar. Muita gente quer saber o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos. Muito crente ainda está buscando adivinhos, né? Como quando estava no mundo. Nós somos pecadores, nós nos arrependemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, porque um dia eu e você alcançamos a misericórdia de Deus quando nós nos humilhamos. Se lembre bem que nós estávamos atolados até aqui, com tanto pecado, com tanta coisa que a gente não tinha força para escalar esse poço. Nós estávamos no fundo do poço e o Senhor ouviu nossa oração. Por quê? Porque o nosso coração estava sangrando, arrependida, humilhada, suplicando a Deus que nos salvasse, reconhecendo a nossa situação de imundícia diante da presença de Deus. Mas aí então Deus ouviu nossa oração. Sabe por quê? Porque foi sincera, porque nós realmente reconhecemos a nossa podridão e a gente queria ser limpo, e o único que tem poder para nos limpar é Jesus Cristo de Nazaré, com seu sangue precioso que ele derramou na cruz. Então vamos orar pela nossa família, vamos orar pela igreja do Senhor, vamos orar pela nação brasileira, vamos orar também por aqueles que estão governando, porque a vingança é do Senhor, mas enquanto a vida há esperança, e nós não estamos aqui para julgar ninguém. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que o Senhor venha cobrir e tratar nos corações de cada família brasileira, da minha também, e de toda a igreja na terra. E também venha fortalecer aos justos do Senhor, aqueles que estão buscando o Senhor, estão desanimados nessa hora, que Deus venha fortalecer como um broto que se renova, porque há vida aí. Enquanto nós estamos respirando, o homem pode cortar a árvore, mas se Deus quiser fazer brotar do nada, ele brota. Aleluia. Porque Deus é quem rega com água. Nós temos que ser como uma planta plantada perto do ribeirão. Porque faça chuva, faça sol, seja inverno ou seja verão, nós estamos perto das águas. Nós damos fruto, nós crescemos, ainda que cortem os nossos galhos, nós voltamos a renascer porque nós estamos em Cristo Jesus. Nada é impossível, nada está perdido. Tem um louvor que diz: se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. De novo, se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Aleluia, glória a Deus. E é assim que o Senhor quer que a gente marche. Aquele povo falava: Senhor, marchar para onde? O mar está na frente, o faraó está atrás. O Senhor falou: marcha. O Senhor não explicou: eu vou abrir o mar agora, vou fazer tal coisa. Não, o Senhor falou: marcha. Parecia ilógico, porque marchar para onde? Para dentro da água, para o mar, para nos afogar e morrer? Ou correr para trás? O Senhor só falou: marche. Então nós marchamos. E é o que nós estamos fazendo para a glória do Senhor. E Silas e ali Paulo naquela cadeia adoraram. O que aconteceu? O sobrenatural. As celas foram abertas, as correntes foram quebradas.
sobrenaturalmente todas as células foram abertas. E o mais sobrenatural de tudo, depois disso, sabe o que aconteceu? Que os presos não fugiram. Porque, opa, essa era a oportunidade agora dos presos fugir. Porque, sobrenaturalmente, a porta da prisão foi aberta. Mas o poder de Deus era tão grande, a adoração que aqueles dois rapazes espancados, sangrando, a fé que eles tinham era tão grande no Deus deles, que eles entenderam que foi o mesmo Senhor quem foi abrir a cela daquela prisão. E eles não queriam fugir porque eles sabiam que naquele lugar estava a liberdade. A liberdade é Jesus Cristo, é a presença do Senhor, é estar na glória de Deus, aleluia. E eles ficaram ali. Tanto é que quando o guarda acordou, ficou com medo, ele mesmo já tirou a espada, queria se matar e falou: a hora que eles descobrirem que todas essas portas estão abertas e os prisioneiros fugiram, vão me matar de qualquer jeito. Então Paulo, lá na última cela, falou para ele: não se mate, porque todos nós estamos aqui. Aleluia! Todos nós estamos aqui marchando, adorando, esperando, confiando no sobrenatural de Deus, que Deus é fiel. E todos ali foram salvos, porque todos se entregaram a Jesus Cristo. Até o guarda e a sua família se entregaram a Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Que essa fé pequena que nós temos aumente, que a gente possa aumentar a fé do irmão. Porque é fácil ter fé na hora que tudo vai bem, mas agora é hora de realmente mostrar que nós somos filho do Altíssimo. Amém? Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus, Pai, por essas palavras, meu Deus, de vida. Ô Senhor, toca nos corações, meu Deus. Toca nos corações e glorifica o teu nome, Pai. Vem aumentando a nossa fé, meu Deus, de forma sobrenatural e glorificando o teu nome todo-poderoso, no nome de Jesus. Obrigada, meu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus.